Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa manhã. Vamos à Escritura, então? Eu, como sempre faço, eu vou te dar um tempo, tá? A gente já orou, mas vamos falar com o Senhor de novo? E eu vou te dar um tempo para que você use suas próprias palavras, tá? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Peça ao Senhor que fale contigo. Peça que Ele seja conosco nesse momento, que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã. Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti nessa manhã, porque a gente quer declarar novamente que sem o Senhor a gente não consegue fazer nada, Pai. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, absolutamente nada do que a gente faz tem nenhum sentido, Deus. É o Senhor que merece ser ouvido nesse lugar, é o Senhor que merece ser glorificado, e é só o Senhor que pode fazer uma obra por nós. E a gente está mais uma vez declarando isso para Ti, e nesse sentido te implorando que o Senhor fale com a gente nessa manhã, Deus. A gente vai para um texto tão antigo, Senhor, um texto que às vezes é tão espinhoso, mas que ao mesmo tempo gera tanta vida para nós. E eu te peço que isso aconteça nessa manhã mais uma vez. Fala com teu povo, por favor, passa para muito além das minhas falhas, daquilo que falta em mim, mas fala com esse povo que foi comprado com teu sangue, Senhor, e enche o coração desses meus irmãos de Jesus Cristo. É o que a gente te pede nessa manhã no teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, a gente está caminhando para o fim da nossa revista. Foi uma jornada, e tem sido até aqui, uma jornada que não tem sido fácil, irmãos, porque a gente escolheu um texto que em si mesmo traz muitas complexidades. Eu sempre falo sobre isso, porque eu acho importante. Mas hoje vai ser uma aula ainda mais... Eu não sei se a palavra difícil se encaixa, mas a gente está indo para uma porção do texto que traz uma série de complexidades para a gente que a gente precisa vencer, irmãos. Se eu fosse o superintendente da escola dominical, eu não teria escolhido o Jó para a gente falar, porque é um texto realmente desafiador. Ao mesmo tempo, é muito bom que a gente tenha sido desafiado a lê-lo, porque eu e você agora, a gente é chamado a responder e trabalhar com um texto que é distante da gente, irmãos. Distante em dois sentidos. O primeiro é que ele é distante temporalmente. Irmãos, Jó é entendido como um dos textos mais antigos da Escritura. Então, está num ponto muito distante para a gente do tempo, temporalmente. Então, isso faz com que haja bastante lacunas entre o texto e a gente. Ou seja, aquele contexto que ensejou a escrita do texto é muito diferente do nosso. E isso, por si só, traz dificuldades para a gente, porque a gente tem que preencher um monte de lacunas da nossa vivência que a gente não tem. Essa é a primeira. A segunda distância longa que a gente tem para o texto é de espaço, irmãos. A gente vive uma vida muito diferente da vida que Jó viveu. Tudo que acontecia na região, a vida como ela se apresentava, é muito diferente da nossa hoje. Então a gente tem que transpor aquele texto para hoje, para esse nosso momento. Eu falei duas, mas tem uma terceira. Irmãos, a gente tem um desafio grande, que é de gênero. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para não criar nenhum constrangimento, mas eu suponho que se eu perguntar aqui quem consome poesia toda semana, quase ninguém vai levantar a mão, se não for ninguém. Eu imagino que você não fica lendo poesia. E a gente tem um texto poético diante de nós. E isso muda a nossa forma de ler. Isso muda a própria mensagem. Isso traz desafios para a gente. Eu imagino que na sua Bíblia, o texto se apresenta todo em versos. Não está em prosa. Se você ler, ok, o começo o final também está em prosa. No meio é só poesia. De novo, isso traz dificuldade para a gente. Faz com que seja um pouco mais difícil a gente entender. Por isso, hoje eu vou exigir um pouco mais de você, tá bom? A gente vai fazer um percurso que vai exigir de você que você esteja junto comigo desde o começo, porque eu acho que tem coisas muito importantes para a gente conversar. E que vai impactar a sua leitura não só de Jó, como a sua leitura da Escritura inteira. Pelo menos essa é a minha expectativa, tá bom? Então, antes da gente ir especificamente para o texto, eu quero perguntar algo que é fundamental. E é uma pergunta que a gente deve fazer a qualquer texto que a gente está lendo. Essa pergunta vai aparecer aí para você agora. O que diz o texto, irmãos? Marcelo, por favor, meu irmão. A pergunta é, quando a gente vai para um texto bíblico, o que esse texto está querendo dizer para a gente? Irmãos,
Você pode achar que, de novo, eu estou viajando, que isso é muito básico, que é muito simples. Queridos, não é. A gente vai enfrentar uma questão difícil e eu preciso gastar um pouco mais de tempo nessa introdução. Surge uma necessidade, irmãos, que é imperativa, com a qual eu tive dificuldade nessa semana. Me preparando para cá, já te falando, tá? A gente vai do capítulo hoje 32 até o 37 do livro de Jó. A gente está chegando no final. Então a gente vai cobrir esses 6 capítulos, pelo menos essa é a nossa expectativa. Eu tive contato com essa dificuldade hoje, irmãos, nessa semana, me preparando para cá. Eu vou consumindo, obviamente, muitos materiais diferentes falando sobre o texto, e eles têm opiniões divergentes. Mas um deles me chamou muita atenção, e é por isso que essa introdução vai ser um pouco maior. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. É possível que a gente leia o texto e a gente entenda sobre o texto exatamente o contrário do que ele está dizendo. Eu vou repetir para você. É possível que você leia a Bíblia e você chegue à conclusão que esse texto está ensinando algo que, na verdade, é exatamente o contrário daquilo que ele estava querendo te ensinar. Isso não é tão incomum assim. Eu vou voltar a fazer referência nisso mais para frente, aqui na aula hoje, mas como a gente está numa escola, a gente está na escola bíblica dominical, né? Eu preciso voltar para explicar uma coisa que é fundamental para a gente. Eu espero que você me acompanhe. A pergunta é, irmãos, como é que a gente entende a Bíblia? Como é que a Bíblia fala conosco? Olha essa pergunta. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia é exatamente da forma como está expresso? É outra forma de perguntar o seguinte: a gente deve interpretar a Bíblia literalmente como ela está escrita em todas as suas passagens, exatamente aquilo que está dito é o que a gente deve aplicar para a nossa vida, ipsis literis, ou existe um conjunto de ferramentas que vão nos ajudar a refinar o que está escrito dependendo do texto? Eu sei que está abstrato. Vamos para alguns exemplos, porque eu quero te mostrar onde é que eu quero chegar. Vamos para o primeiro. Está aí. Números, capítulo 11, versículos 4 a 6. Se você lembra bem, Números está dentro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Escritura, e é basicamente a história de como nasce o povo de Deus e como é que ele chega na Terra Prometida. É isso. No meio da travessa do mar e do deserto também, você sabe que o povo e Moisés vão ter alguns embates. As coisas vão ficar ruins. Em muitos momentos, o povo vai se levantar contra Moisés e vai falar um monte de coisas. A gente vai ler uma dessas. Esse texto que está aí na sua frente é o povo reclamando com Moisés. Olha o que diz exatamente a Bíblia, tá? Esse trecho está diretamente transposto da Escritura para cá. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Irmãos, talvez se você vem na quinta-feira, você já me ouviu falar sobre isso. Mas o povo de Israel está atravessando o deserto, eles têm comida todos os dias, de graça. Vem do céu para o povo. Só que eles estão cansados, porque eles enjoaram da comida. Todo dia é a mesma coisa, todo dia é maná. E eles olham para Deus, na figura de Moisés, né, e falam assim: Moisés, quem que vai dar carne para a gente comer? E aí eles falam uma coisa que é importante, eles dizem: que saudade do Egito. E a descrição deles é: quem vai dar peixe para a gente? Olha só, no meio aí está escrito: lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E aí eles falam: que saudade dos pepinos, dos melhões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Qual é o problema nesse texto, irmãos? Isso que eles estão falando é verdade? O povo de Israel, no Egito, comia de graça peixe, pepino, melão, alho silvestre, alhos. Eles tinham essa abundância no Egito, irmãos? Sim ou não? Por que não? Porque eles eram escravos. Eles eram literalmente escravos. Eles não tinham como ter acesso a esse tipo de comida. Eu acho, não sei, pode ser que a sua vida seja muito diferente da minha. Eu acho que você não come peixe de graça todo dia. Eu acho que a sua comida não é um super restaurante, super requintado o tempo todo. Eles estão dizendo que a vida deles era assim, só que eles eram escravos.
O que eu estou querendo te mostrar? A gente tem na Escritura um tipo de discurso que ele me acompanhe, certo? Eu estou dizendo, vá com calma. Na Bíblia, a gente tem um discurso que é mentiroso. Não porque a Bíblia é mentirosa, mas porque as personagens estão dizendo algo que não está compatível com a realidade. Você entende? Só que a gente que é leitor precisa entender isso. E se a gente não entender, a gente vai achar que o que eles estão falando era como era porque está escrito na Bíblia. Irmãos, você pode estar achando, pastor, isso é besteira. Não é. Esse é um erro muito comum. Então, algumas pessoas olham para isso daqui e vão fazer uma pregação dizendo assim: não tenha saudade de como era a sua vida no passado. Quando você estava no pecado, porque no pecado a sua vida era melhor, hoje está pior em Jesus, mas continua em frente porque a vida de hoje é melhor do que a do passado. Porque acha que o que as pessoas falaram é verdade. Só que é uma pregação errada em si mesma. E é uma leitura errada do texto também. O que o povo está fazendo e o que o texto ensina não é que a vida no Egito era melhor do que no deserto. E a gente tem que aguentar. É que a gente olha para a vida do passado e acha que ela era melhor do que ela era de verdade. E aí, às vezes, a saudade que a gente tem é uma saudade totalmente deslocada. Porque a gente olha para trás e fala, ninguém aqui é assim, tá? Mas alguns crentes falam, quando eu era do mundo era tão bom, minha vida era tão feliz e agora eu estou andando com Jesus, a vida piorou. Não é isso que o texto ensina, irmãos. Então, a gente precisa entender que o que está escrito não necessariamente é verdade porque está na boca de um personagem. Vamos para mais um, tão importante quanto. A gente tem aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 14. A gente tem um profeta que acabou de passar por um momento muitíssimo difícil. Elias ouviu da rainha. Irmãos, se você ouvisse da rainha, amanhã você vai morrer, você entraria provavelmente num colapso emocional. Certo? Se chega o chefe do morro para você e fala assim, você fez qualquer coisa, bateu no carro dele e fala, amanhã a gente vai te matar. Eu imagino que você ia dormir diferente de como você dorme todos os dias. Foi isso que Elias ouviu. Claro, ela não era chefe do PCC, né? Mas enfim, você está entendendo o que eu estou tentando transpor para hoje. A rainha, irmãos, a pessoa mais importante do reino, chegou para Elias e falou, amanhã você vai morrer. Ele foge. E fugindo, ele se encontra com Deus depois de muito tempo. Isso aqui é o que ele falou para Deus. Então, ele diz, Deus, eu te obedeci, eu fiz tudo que o Senhor mandou e tal, e agora eu estou jurado de morte. Olha o que ele fala. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. O que ele fala no final? Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. O que Elias está falando é verdade, irmãos? Não é verdade. Como é que a gente sabe que não é verdade? Como a gente sabe disso? No próximo versículo, Deus vai falar, Elias, não. Esse papo só sobrou eu, é uma sensação que Elias tem. Mas Deus fala, o meu reino é muito maior do que o que você consegue ver, Elias. Tem muito mais gente que não dobrou os seus joelhos e não beijou Baal do que você. Você acha que está sozinho. Você acha que é só você. Mas não é assim. Só que, mais uma vez, irmãos, talvez você tenha feito parte de uma igreja que às vezes o pastor prega em cima de um versículo. Esse aqui é um versículo só. Se o pastor prega assim e dizer, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida, qual podia ser a pregação? Se você ficar sozinho, continue. Às vezes a gente é o último que sobrou. E sendo o último que sobrou, a gente tem que ser fiel. Você percebe? Dá para fazer uma pregação com algum tempero bíblico que parece verdade a partir de uma leitura errada da Bíblia. Dá para ele dizer assim, quando todo mundo for embora e só você ficar, continue de pé. O texto está ensinando o contrário. O texto está dizendo, você pode achar que está sozinho, mas você nunca vai estar sozinho. Porque o reino de Deus nunca é individual. Deus sempre tem um povo. Irmãos, não é sobre Elias, mas esse texto mexe comigo. Às vezes a gente acha, talvez você pense nisso, só eu sou crente de verdade. Só a igreja presbiteriana é a igreja presbiteriana de verdade. A igreja cristã de verdade. Só a igreja Bonilha é a igreja real de verdade. Irmãos, não é. Não é. Sempre tem muito mais gente crente que ama a Deus e a gente não está vendo às vezes. E Deus tem um reino muito maior do que a gente consegue ver. Percebe? O mesmo texto, duas pregações completamente diferentes. Mais uma e última. A gente está aqui, 1 Coríntios capítulo 6, 12. Essa é a mais diferente de todas.
Paulo está escrevendo aos Coríntios, a gente teve uma série de Coríntios esse ano passado, não lembro, mas a gente falou exatamente sobre isso. Olha o versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Alguém aí tem ARA? A Almeida Revista Atualizada agora, no colo? Olha aí na sua Bíblia. Todas as coisas me são lícitas. Está entre aspas? Ou está o texto corrido? Alguém? Vocês não abriram, né? Perdão. Abre aí em 1 Coríntios capítulo 6. Quem tem a Almeida Revista Atualizada? Vê se as aspas estão aí. Olhou? Você está roubando, né? Está no celular. Cadê a galera raiz aí que trouxe a Bíblia impressa no papel certinho? Qual é que você tem? Olha aí, no versículo 12 do capítulo 6, tem aspas. Em todas as coisas me são listas? Não tem aspas, né? Por quê? A pergunta é por que não tem aspas? E na Nova Almeida a gente tem aspas. Eu sei que todo mundo aqui tem grego avançado, tá? Lembra lá no grego antigo? Tinha aspas no grego antigo, irmãos? Não, claro que não. Você lembra, né, quando a gente estudou grego? O grego não tem aspas. Não tem esse recurso que hoje a gente tem para indicar que o que está escrito aqui é um ditado. E olha que coisa incrível. Irmãos, todas as coisas me são lícitas, não é Paulo que está dizendo. Todas as coisas me são lícitas era acabei de falar, um ditado que circulava em Corinto. Então, as pessoas mandaram a carta para Paulo dizendo assim: Paulo, todas as coisas me são lícitas, citando um ditado. Aí Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, entre aspas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Perceba, o que Paulo está falando para a igreja não é assim: irmãos, todas as coisas são lícitas para a gente. Ele dizendo: mas olha, algumas delas vocês não devem dar uma olhada não. Não é isso, irmãos, é o contrário. O povo disse para Paulo: todas as coisas são lícitas. Aí ele está falando: mas nem todas convêm. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Perceba, a gente vai refinar a leitura e o que ele está dizendo é: irmãos, nem todas as coisas são lícitas. Essa é a mensagem central. E é por isso que a Nova Almeida coloca as aspas para indicar para a gente isso. Não está no texto grego, mas por vários recursos que não cabe aqui falar, porque é coisa técnica, a gente sabe, Paulo está citando um ditado popular. É como se ele dissesse o seguinte: irmãos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas nem todo furo é tão bom assim. Ou então, eu sou brasileiro e não desisto nunca, mas é bom você desistir de vez em quando. É isso que ele está usando. Só que, se a gente não tem esse cuidado, a gente pode pegar uma pregação e um ensino e colocar em cima dessa primeira parte e falar assim: irmãos, todas as coisas são lícitas. E não é isso que ele está dizendo, é o contrário. Tudo isso foi uma grande introdução para a gente caminhar agora para Jó, porque meu irmão, minha queridíssima irmã, mais uma vez, me perdoe por ter falado muito, mas eu acho importante isso para você. A gente precisa entender o que o texto está ensinando. Mais um, Marcelo, por favor. A gente precisa entender o que o texto está ensinando, e, irmãos, de forma global. O que significa de forma global? Você compreende junto comigo que se um livro tem 42 capítulos, a gente precisa ler os 42 para entender a história toda? A gente fez coisa, em certo sentido, não dá para fugir disso. Mas a gente fez coisas muito ruins, e aí eu falo como igreja mundial, quando a gente foi picotando a Bíblia. Você aqui que está há mais tempo, você lembra da caixinha de promessas? Lembra que a gente abre e aí você puxava, o que Deus está falando comigo hoje? E aí você puxava um versículo e aí estava lá escrito alguma promessa de Deus. Isso é bom? Irmãos, talvez tenha alguma coisa boa nisso, para a gente ser relembrado de porções. Mas se o seu contato com a Bíblia são só versículos isolados, você pode cair nesse erro que eu estou falando aqui para você agora. De ler uma coisa que está isolada do contexto e às vezes o contexto está dizendo: isso que você está lendo está errado. Não é assim. Tem uma piada, é muito feia, irmãos, muito boba também, mas, coisa de pastor velho, né? Enfim. Tem um aplicativo da Bíblia que fala versículo do dia. Versículo do dia, é um pouco isso, tá? Meu irmão, minha irmã, se você não lê a Bíblia, que Deus tenha piedade da sua alma,
Mas se você não lê a Bíblia e só lê o versículo do dia, está um pouco menos ruim. Mas pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia. De Gênesis até Apocalipse. Para você entender o que o texto todo está dizendo. A piada é, o cara falou, Deus, fala comigo, por favor, estou muito desesperado. Aí abre a Bíblia e está lá. E Judas saiu para tirar a própria vida. Aí fala, ai meu Deus, não pode ser isso que o senhor está falando, eu vou tentar de novo. Aí abre e está lá, vai tu e faz o mesmo. Então assim, irmãos, não é para ficar lendo a Bíblia assim, tá? Porque Deus não está mandando você fazer isso. É coincidência, tá bom? Ai, meu Deus do céu, não sei se eu largo minha esposa, aí tá lá, pega a mulher adúltera, não sei o que, você sabe esse vídeo, né? Não faça isso. O que eu estou dizendo para você? A gente precisa ter uma visão macro da Bíblia, irmãos. Pelo amor de Deus, povo de Deus, eu estava pensando nisso essa semana. Você não fala que ama Deus? Você não fala que Deus é a pessoa mais importante do mundo? Ele tem uma mensagem. Ele falou com você. Está escrito, está na tua mão, pô. Por que você não lê? Enfim, é outro papo, mas Deus mandou uma mensagem para a gente. E essa mensagem, para que a gente entenda, a gente tem que ler na totalidade. Senão a gente vai errar. Senão a gente vai chegar em conclusões equivocadas. E muitas delas vão na direção contrária ao ensino do texto. É por isso que alguém muito mais sábio que eu já disse, e isso é verdade, irmãos, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você já ouviu isso? O que isso quer dizer? Todas as heresias que surgem no mundo, que surgiram no mundo, surgiram da Bíblia. Surgiram de leituras erradas da Bíblia. Ou seja, você pode pegar a Bíblia e criar um ensino contrário à Escritura usando ela mesma. 3 exemplos e a gente para com isso e vai para Jó. Primeiro, Jesus é o primogênito da criação. Tem isso na Bíblia? Tem. Qual é a doutrina que sai disso? Jesus foi a primeira criatura. Jesus foi o primeiro criado. Não é isso que o texto ensina. Mas algumas pessoas disseram, Jesus é uma criatura, não é Deus. E aí daí para frente todo tipo de heresia surge. Ou, essa é muito perspicaz. Você já leu Apocalipse e você já viu que a cidade, a Nova Jerusalém, não tem porta? O texto diz, a Nova Jerusalém a cidade não tem porta. O que isso quer dizer, irmãos? Você que é aluno da escola dominical, presbiteriano, o que quer dizer a Nova Jerusalém não ter porta? E aí? Tá todo mundo reprovado, foi o que sopraram para mim. Vamos lá. O fato de estar dito isso quer dizer alguma coisa para a gente. O que o autor quer comunicar para a gente dizendo, no céu, a cidade que a gente vai morar não tem porta? Para que serve uma porta, irmãos? Dentre várias outras características de acesso, por que a gente quer barrar o acesso de uma pessoa na cidade? Segurança. Segurança. Você já leu a Bíblia várias vezes, uma cidade sem muro, uma cidade sem porta, é uma cidade desprotegida. Jerusalém não vai ter porta. Por quê? Porque o quê? Não tem ameaça mais. Meus irmãos, é estranho falar isso, né? Mas eu queria morrer logo para estar lá com o Senhor, na moral. Imagina você não precisar trancar. Você já imaginou isso? Um mundo que não precisa de tranca na porta, porque não tem mais ameaça. Para sempre a segurança plena e restrita. É isso que o autor está dizendo. O que os hereges disseram com esse mesmo texto? Por que Jerusalém não tem... Perdão. Não é que não tem porta. As portas estão sempre abertas. O texto é esse. As portas estão sempre abertas. Com essa mesma ideia. Não precisa fechar, porque não tem ameaça. O que os hereges disseram? As portas estão sempre abertas, porque sempre dá tempo de você chegar. Então, depois da morte, na eternidade, as portas estão abertas para receber todos os que não se converteram antes de morrer e vão se converter depois da morte e aí vão poder entrar na cidade. Percebe? É uma leitura. Dá para você ler assim, faz sentido, mas é contrário a todo o ensino da Bíblia. O último, e a gente realmente vai para Jó. Você lembra... irmãos, é difícil, né? Você lembra que Crônicas, talvez Samuel, não lembro exatamente, fala quando Davi e Jonatas vão se separar, porque ele está fugindo de Saul. Aí Davi diz para Jonatas, o texto diz, alguma coisa assim, tá? Que Davi deu um abraço em Jonatas e disse, o seu amor é melhor do que o amor das mulheres. O que dizem as pessoas? Eles são homossexuais. E Davi está dizendo que a relação homossexual é superior à relação heterossexual. Porque o texto diz isso, o seu amor é melhor do que o das mulheres. É isso que o texto está dizendo, irmãos? Claro que não. Claro que não. Essa é uma leitura absolutamente superficial do texto. E que contraria a escritura inteira.
Mas perceba, é uma leitura possível. Então, o que eu estou te dizendo? Leituras possíveis podem ser heréticas, leituras possíveis podem ser profundamente contrárias ao que Deus está dizendo. Como é que a gente vai se guardar disso? Lendo a Bíblia toda, entendendo a mensagem toda completa. É isso que é importante dizer para você agora. Cuidado com pastores que pregam num versículo só a vida inteira. Porque você pode sair de casa falando assim, eu queria dizer hoje para o povo que é bom trabalhar. Pega qualquer versículo sobre trabalho e fala. Esse é um serviço mal feito. Prega a Bíblia inteira. Leia grandes porções para você entender todo o texto. Tudo isso é para te falar o seguinte, irmãos, Jó é um texto perigosíssimo. Porque é difícil você fazer, e eu mostrei 3 exemplos para você, de mau usos da Bíblia em textos que não são poéticos. Apocalipse é até um pouco, mas os outros não são. Só que Jó é poético. E a poesia, por si só, ela pede que a gente interaja mais com ela. Ela é um texto mais aberto. É muito mais fácil você viajar, para que você entenda, numa poesia do que numa carta. Porque Paulo está falando, faça isso, isso e isso. É difícil você sair disso. Uma poesia não, ela é mais aberta. Então, irmãos, esse mau uso da Bíblia, às vezes, é incorporado ao livro de Jó de uma forma muito forte. Por isso eu quero mostrar para você recuperar a estrutura toda, porque chegando no final agora, meu irmão, minha irmã, talvez você não lembre dessa aula toda, tá? Você não vai lembrar, claro. Mas eu queria que alguma coisa ficasse na sua mente, que é, qual é a discussão de Jó, irmãos? Por que ela é tão importante? Jó está tratando de uma questão que é fundamental, que é por que gente justa sofre. Essa é a questão. E essa é uma questão dificílima para você e para mim. Porque talvez você esteja sofrendo agora. Essa é a primeira possibilidade. Ou talvez alguma pessoa muito próxima de você está sofrendo. E você não entende por quê. E as pessoas, se você é presbítero, se você é pastor, ou se você é crente, alguém fala com você, a pessoa chega para você e fala, por que é que isso está acontecendo comigo? Porque esse tipo de sofrimento me alcançou. Qual é a resposta? O livro de Jó é escrito para isso, irmãos. Só que a gente pode usar mal. E você precisa saber, então. Vamos olhar a estrutura geral e depois a gente vai para um detalhe e aí a gente vai para o texto de hoje. Essa é a estrutura geral do texto de Jó, do livro inteiro. A gente tem a abertura, que vem a tensão. A gente tem a discussão, que é dada com os discursos, e a resolução. Deus aparece. Você sabe disso. A gente é apresentado a Jó e ao ambiente, e aí a gente tem Satanás, que aparece. Essa parte é fácil de entender, todo mundo entende. Qual é a dificuldade, irmãos? É o meio. É essa discussão. A gente vai ter vários discursos que estão se sobrepondo. E é o que a gente está vendo desde o começo da lição até aqui. Eu já dei uma aula sobre os discursos. Mas perceba, eu quero te mostrar mais uma vez isso. Irmãos, os amigos de Jó vão falar com Jó. E Jó vai falar com os amigos dele. E eles vão ficar discutindo. A discussão inteira é eles debatendo por que é que Jó está sofrendo. E aí os amigos de Jó estão falando para ele, você sofre por causa disso, disso, disso e disso. E aí Jó fala, não, não é por causa disso. E eles vão discutindo. Isso dura 35 capítulos, irmãos. É só isso que está acontecendo. E aí, no final, a gente tem a resolução. Deus vai aparecer. Deus vem, ele abre a parte final e ele responde a Jó, irmãos. Deus vai dar a resposta definitiva sobre o sofrimento. A palavra de Deus é a final. É a resposta de Deus ao sofrimento humano e que todo mundo que sofre, como Jó sofreu, pode encontrar nessa palavra de Deus a explicação para o seu próprio sofrimento. Qual é o detalhe que muda tudo? Marcelo, mais um, por favor. Tem um versículo fundamental no livro de Jó. Versículo 7 do capítulo 42. Eu queria que você fosse comigo para ele agora. Eu queria que você abrisse, eu queria que você olhasse aí em qualquer dispositivo que você está, ou com sua Bíblia, ou com o celular, qualquer coisa. Abre aí Jó, capítulo 42, versículo 7. Volta mais um, por favor, Marcelo, para depois eu mostrar isso aí. Jó, capítulo 42, versículo 7. A gente vai estar com Deus falando, certo? Deus apareceu e vai responder. Deus vai falar. Alguém, por favor, lê aí bem alto. Agora sim, Marcelo, por favor. Irmãos, olha que texto
complicado. Meu irmão, minha irmã, Deus aparece e falou. O autor está dizendo claramente aqui para a gente, não dá para interpretar de outro jeito. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, a gente vai ver isso mais para frente, não é hoje. O Senhor disse a ele, faz, que é o primeiro dos amigos de Jó que fala. Olha o que ele diz. Número 1. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos. A primeira coisa que a gente sabe sobre o livro de Jó, agora no final, é Deus ficou irado com os 3 amigos de Jó. Deus está reprovando a conduta dos amigos de Jó. Primeira coisa. Por que Deus ficou irado? Deus mesmo diz, eu fiquei irado com vocês porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Então, irmãos, o motivo também é explícito. Os amigos de Jó não falaram a respeito de Deus o que era reto. Ou seja, o discurso dos amigos de Jó é reprovado, irmãos. Você entendeu isso? Deus está dizendo claramente no final, o que os amigos de Jó falaram está errado. O que eles falaram sobre mim não está correto. O discurso não é reto. Claro, algumas coisas eles falam são verdades, óbvio. Mas o discurso não faz jus ao momento que Jó estava vivendo. E uma última informação aparece que também é inacreditavelmente fundamental, irmãos. É a última. Como o meu servo Jó falou. O que Deus aparece dizendo, irmãos? Quem falou as coisas certas? Jó. Ou, se não as coisas certas, qual é o discurso que estava mais alinhado? O discurso de Jó. O que faz o nosso cabelo cair da cabeça, né? Aqueles que ainda têm. Porque, lendo, parece que Jó está errado, não é assim? Quando a gente lê o texto, a gente fala, meu Deus, Jó está falando as coisas horrorosas. E a gente lê, e às vezes a gente acha que os amigos de Jó estão falando as coisas corretas. E a gente chega no final do capítulo, do livro todo, e o que a gente aprende? O livro está invertido nessa nossa expectativa. Quem falou, de novo, irmãos, não é a minha interpretação. Isso aqui não é a minha opinião. Quem está dizendo isso daqui é o texto. Deus aparece dizendo isso. Minha ira está acendida contra vocês, vocês não falaram a meu respeito o que é reto. Quem falou a meu respeito o que é reto foi Jó. Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, se você me acompanhou até agora, a nossa leitura não pode ser a de endossar o que os amigos de Jó falaram. Se a gente lê o texto entendendo que o que os amigos de Jó estão dizendo é certo, quem está errado é a gente. Porque a gente está indo literalmente contra o texto. Essa é a dificuldade do livro de Jó, irmãos. Que é uma dificuldade que a gente não encontra tanto, por exemplo, nos evangelhos. Repito, porque Jó é poético. Mas a gente está com a chave da leitura aqui na mão. Esse é o perigo de ler o livro dessa forma. Por que eu fiz todo esse apanhado antes da gente ir para o texto? Primeiro porque eu acho importante a gente ser relembrado disso. Isso vai servir para muitas coisas para você. Mas tem outra coisa, irmãos. Eu escutei uma pregação essa semana. Conversei com o pastor Alfredo sobre isso. Irmãos, eu vi um pastor pregar 1 hora inteira. Eu ouvi 1 hora. Eu fui do minuto 0 até o minuto 60. Ele pregou nesse mesmo texto agora que a gente vai ver. E ele falou exatamente o contrário do que o texto está dizendo. Por quê? A gente vai ver o que o amigo... Vai aparecer mais um personagem agora. E ele vai falar coisas para Jó sobre Deus. E a gente acabou de ver que o que ele fala sobre Deus está errado. E aquele pastor pegou o discurso do amigo de Jó e aplicou para a igreja. Igualzinho. Ou seja, o pastor falou para a igreja o que o amigo de Jó falou para Jó. Sendo que está tudo errado. E ele não entendeu isso. Tinha 10 mil visualizações no YouTube. Esse é o problema, irmãos. Porque o meu coração e o seu coração, irmãos, eu não sei se você lê a Bíblia achando que você é o herói. Pode ser. Ou seja, você sempre é Jesus, você sempre é os apóstolos que acertam, e você fica falando assim, meu Deus, que povo ruim, esse povo do Egito aí. Se fosse eu não reclamava. É? Não reclamava, não? Mas deixa eu te falar uma coisa, o meu coração e o seu, normalmente a gente está do lado errado da Bíblia, tá, irmãos? A gente está muito mais perto dos personagens que estão errando do que eu estou acertando.
O que eu quero te dizer? Você e eu, a gente tem a tendência de fazer a mesma coisa que os amigos de Jó fizeram. Quando aparece, por isso que, ai meu Deus do céu, meus irmãos, a gente não está falando aqui, vamos estudar Jó, e está tratando sobre hebraico, não sei o quê. Eu estou falando da sua vida diária, concreta. Quero falar para você que quando você está do lado de alguém que sofre, a sua tendência é reproduzir para essas pessoas o que os amigos de Jó falaram para Jó. E o que acontece é que você é aprofunda a dor de quem está sofrendo. Porque eu vou repetir, você não perdeu 10 filhos. Você não perdeu 10 filhos. Você não perdeu seu patrimônio todo. Irmãos, às vezes você luxou o seu pé mindinho e você enfaixou e vai ter que passar 4 dias parado. E você diz, meu Deus, porque a vida é insuportável, porque que todo o sofrimento do mundo caiu sobre mim. Jó tinha feridas da cabeça até o pé, todo. Depois de ter perdido todo o seu patrimônio, de ter perdido todos os seus filhos. Esse homem está sofrendo. E eu já falei isso para você, mas eu vou repetir. Gente que está sofrendo fala coisas horríveis, que é, eu não queria ter nascido, eu queria morrer, Deus é injusto, eu fiz tudo certo e Deus mandou coisas erradas para mim. Aí qual é a nossa expectativa? De novo, eu quero que você entenda por que a gente está estudando esse texto. Irmãos, se amanhã você for falar com alguém que está passando por um sofrimento intenso e essa pessoa disser para você, Deus é injusto, Deus mandou o mal para mim quando eu esperava o bom. Se você ficar com raiva dessa pessoa e você vai defender Deus com raiva, dizendo, tu não é crente não? Tu não lembra as coisas que a gente estudou na escola dominical não? Você está sendo amigo de Jó. Porque foi isso que eles fizeram. E é a nossa tendência natural. A nossa tendência natural com gente que sofre é falar assim, e aí, não é crente não, pô? Não é, e a confissão de fé? Não é presbiteriano, pô? Aí agora que você está sofrendo, está achando ruim. Ai, meu Deus do céu, está o texto aqui dizendo isso para gente. Tá bom, chega. Vamos para Eliú. Capítulo 32. Pode passar, Marcelo. A gente é apresentado, então, a um novo personagem. Vai aparecer mais um. 3 amigos de Jó já falaram, vai falar agora um quarto que não é amigo dele. O texto diz, aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Calma. Olha com calma comigo. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ele ficou irado. A gente aqui tem os ciclos dos discursos dos amigos de Jó encerrados. Eles desistiram de conversar com Jó, irmãos, por um motivo específico. Está dito no texto. Eles pararam porque Jó se considerava justo. Crente, pelo amor de Deus, Jó é justo? Sim ou não? Sim, Jó é justo. O texto diz isso pra gente. Ele era um homem que temia a Deus, que era reto e que praticava a fé como se espera. De novo, isso significa que ele era perfeito? Óbvio que não. Mas dentro da categoria justo da Escritura, que é alguém que anda com Deus, alguém que pede perdão e se reconcilia. Jó era justo. Ele era temente a Deus. E os amigos pararam de falar porque ele estava dizendo, mas eu sou justo. Só que ele está certo, ele é justo. E os amigos estavam dizendo, não, você não é. Portanto, a questão de Jó, que é legítima, é por que tem sofrimento com gente justa? E essa é a questão, e é uma questão legítima. Jó está perguntando isso. Qual é o motivo do meu sofrimento? E por 30 capítulos a resposta foi porque você é pecador, porque você pecou. Deus está pesando a mão sobre você porque você pecou. E não é essa a resposta. Pois bem, finalmente aparece então essa nova personagem. E aí, irmãos, entra um eixo aqui que é, de novo, fundamental. Irmãos, essa personagem entra e tem um sentimento humano que é o que mais aparece nela, na personagem. Que é raiva, irmãos. Raiva. Ele está irado. Ele está irado com Jó e ele está irado com os amigos de Jó. E deixa eu te falar uma coisa. Sempre é um mau sinal isso, irmãos. Sempre. Quando alguém está fragilizado, quando alguém está no limite do sofrimento, responder ao que essa pessoa está dizendo com raiva é muito ruim. Muito ruim.
Olha, eu sei que às vezes eu sou muito duro e que eu fico falando muita energia, mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês sabem que eu passei por momentos horríveis. E porque eu sou pastor, eu também estou em contato com gente que sofre muito sempre. Você tem que estar preparado se você quiser ir ajudar alguém. Porque se você quiser ir ajudar alguém que está sofrendo, a questão não pode ser sobre você. Você entende? Meu Deus do céu, você entende isso? Você vai sair da sua casa para visitar alguém que está sofrendo. A questão é sobre ela, é o sofrimento dela, não é sobre você. Se ela falar coisas que te ofendem, você tem que suportar, meu irmão. Eu não estou dizendo suportar por causa de um soco na sua cara. Não é isso. Eu só estou dizendo, esteja preparado para ouvir coisas que vão te ofender. Porque gente que está sofrendo muito fala coisas que ofendem, irmãos. Gente que está sofrendo muito tem uma teologia torta. Porque está fragilizado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que endossar o que ela está falando? Não. Mas a gente, junto com essa pessoa, sofrendo junto com ela, vai relembrando as promessas de Deus. Aí sim. Mas perceba, ele está com raiva. Por que ele está com raiva? Qual é a fonte da raiva? Esse jovem que aparece, porque ele é jovem, né? Ele é um grande teólogo. Esse homem vai aparecer para defender Deus. Ele está com raiva porque o que Jó disse sobre Deus está errado. Na leitura dele, né? E ele está com raiva porque o que Jó está falando não está de acordo com a teologia, irmãos. Não está de acordo com o que ele sabe, com o que ele estudou. Por isso ele tem raiva. E aí ele vai defender Deus. E aí, crente, deixa eu te falar uma coisa. Me fala um versículo na Bíblia que você é chamado a defender Deus. Porque tem um versículo que fala que a gente tem que defender o Evangelho. Isso é verdade, óbvio. A gente tem que estar pronto a dar razão à nossa fé. Também é verdade isso. Mas, irmãos, sabe quem defende Deus? Deus. É engraçado isso, né? Vários teólogos falam sobre isso. Acho que C.S. Lewis é o melhor dele. Deus não precisa de defesa, irmãos. O Evangelho, na verdade, é como... Olha que imagem bonita, penso eu. O Evangelho é como um leão trancado numa jaula. O seu papel é abrir a jaula. Deus, por si mesmo, se defende. E a palavra dele defende. Tinha muito para falar sobre isso, eu não vou. Mas a questão é, aparece um jovem que está com raiva porque o que Jó está dizendo está indo de contra a teologia. E são 6 capítulos que ele vai ficar despejando em Jó teologia. Desconectado da vida de Jó. Essa é a questão. A gente não vai ver tudo, óbvio. Mas o primeiro capítulo inteiro, esse 32, isso é muito engraçado. A Bíblia é engraçada, tá, irmãos? O primeiro capítulo inteiro ele falando assim, eu vou falar, viu? Se prepara que eu vou falar. Eu tô quase falando, mas eu vou falar. E ele vai só falando isso. Fiquem quietos porque eu vou falar. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha aí, 32, do 6 até o 10. Então Eliú, filho de Baraquiel, Buzita, tomou a palavra e disse, eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso eu tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei, que falem os que têm mais idade e que tem multidão dos anos, e que a multidão dos anos me ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem os mais velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que eu vou dizer, eu também vou dar minha opinião. Que jovem, né, irmãos? O que ele fala é o seguinte, gente, eu vou tentar traduzir, tá? Assim, gente, eu fiquei calado até agora porque vocês são mais velhos. Mas vocês deviam ter sabedoria e vocês não têm. Então agora quem vai falar sou eu. Basicamente foi isso que ele falou. E olha que coisa, né? O que ele está dizendo é, vocês são mais idosos. Os idosos devem falar porque têm mais idade, mais experiência. Só que vocês não têm sabedoria. Então quem vai falar agora sou eu. O que, para a sociedade que Jó está vivendo, é de uma arrogância, irmãos. É de uma prepotência ainda maior do que hoje, porque hoje continua sendo arrogante. Mas nesse caso é ainda maior. E aqui, irmãos, tem uma questão que é tão fundamental, irmãos, tão mesmo. Eu acho que a gente vive num tempo muito desafiador. Porque, pela primeira vez na história, ao que me consta é isso mesmo, pela primeira vez na história, a gente trocou o eixo do que é um ser humano, assim, por excelência, e colocou outra coisa no lugar. Deixa eu dizer o que eu estou querendo falar, enfim. Irmãos, a gente sempre valorizou a experiência. A gente sempre valorizou os mais velhos. E pela primeira vez, o modelo de ser humano não é alguém
no fim da vida, que experimentou tudo, viveu, acertou, errou e agora é sábio. Pela primeira vez, a gente colocou os jovens no centro. Você entende o que eu estou querendo dizer, né? Hoje é como se os jovens fossem as pessoas que mais têm a contribuir com a sociedade. Então, olha que coisa louca. Há 10 mil anos, a gente olha e fala, vamos ouvir os mais velhos, porque os mais velhos têm experiência e vão falar conosco. Pela primeira vez, a gente falou o seguinte, vamos ouvir os mais jovens, porque os mais jovens estão com ideias mais frescas e eles vão saber melhor, os mais velhos são ultrapassados. Eu não estou falando novidade para ninguém, né? Isso aconteceu na história humana pela primeira vez agora. Parênteses de novo. Eu fico revoltado, irmão. Parece que tudo na minha vez é a primeira vez que aconteceu na história da humanidade. Tudo é maluquice. Mas a questão é, irmãos, existem pessoas mais velhas que não são sábias. Existem? Sim. Felizmente. Inclusive Shakespeare tem uma peça dele que o bobo da corte, que é um dos que mais fala a verdade, fala para o rei: você não devia ter ficado velho antes de ficar sábio. O que é uma frase terrível, cortante. Mas, ainda assim, irmãos, isso é um desvio. Isso é o que não deveria ser. O caminho normal criado por Deus é pessoas mais velhas, acertando e errando, irem adquirindo experiência e sim, servirem de esteio, de guia, de farol para os mais novos. E sabe, irmãos, eu tenho muita crise com isso. Muita mesmo. Aqui eu estou abrindo o coração, tá? Irmãos, me dá muita aflição quando eu vou ouvir falar sobre pastorado, por exemplo, sobre ministério, e quem está lá é uma pessoa 2 anos mais velha que eu. A sensação que eu tenho é, o que essa pessoa tem para me falar em assuntos desse tipo de importância? Enfim, eu não sei se eu estou sendo claro. O que eu estou querendo dizer é, eu sinto muita falta de gente mais velha, irmãos. E eu sou feliz porque aqui na igreja, graças a Deus, eu consigo colar nos caras que estão há mais tempo do que eu e falo, ó, me dá uma luz porque eu não estou sabendo direito para onde ir. É um pouco o que Jó está experimentando. Pelo menos deveria estar experimentando, né? Deus criou as coisas para funcionar dessa forma. As pessoas mais velhas, errando com Deus, acertando com Deus, irem tendo sabedoria para depois chegar para os mais novos e falar, ó, vai por aqui, não vai por ali, enfim, guiar. Talvez isso aqui seja um pedido, meu irmão, minha irmã, você está ficando mais velho? E olha o que eu estou dizendo, eu estou realmente falando isso. Você é uma pessoa fundamental, a gente precisa de vocês. Que Deus livre a nossa igreja se for só eu e o pastor Alfredo para resolver essas coisas. Não vai dar certo, não vai. Porque tem coisas que precisam de muita experiência e muito tempo. Então, esse amigo de Jó já aparece falando desse contrário. Vamos ver mais coisas que ele fala. Ele diz assim, falando para Jó, por que você discute com ele, com Deus, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-los do seu orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Irmãos, traduzindo, Jó está reclamando desde o começo, Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Eu estou sofrendo, e esse Deus que eu servi a vida toda não está me respondendo, ele está calado. E aí o que o amigo de Jó agora, ele não é amigo de Jó, né? Ele é o novo que aparece. Ele fala o seguinte, Jó, Deus fala. Qual é o problema? Você não escuta. No meio do texto ele falou, Deus fala de um modo, ele fala até de 2 modos. Deus fala acordado, Deus fala dormindo, O amigo de Jó está falando, Deus fala o tempo todo. Você não está ouvindo. Olha, irmãos, eu estou sendo claro, eu não sei. Deus está falando, ele está falando, Deus é que está falando, você que não está ouvindo. Em outras palavras, Jó, a culpa é sua. Você entende? Você está reclamando que Deus não fala, mas é você que não escuta. Só que, irmãos, qual é a questão? Deus não estava falando mesmo. Deus só vai falar no capítulo 38. Deus estava calado. Intencionalmente calado, irmãos. Deus não falou porque ele não quis falar mesmo. E aí o amigo de Jó aparece e está falando, Deus está falando, é você que não está ouvindo. Mais uma vez, na ânsia de defender Deus, ele está fazendo uma afirmação que é inverídica sobre esse momento específico de Jó. Falando, você que não está ouvindo, ele está falando. E talvez você já tenha dito isso para alguém, irmãos. Eu já ouvi isso muitas vezes. A pessoa fala, cara, parece que Deus está calado, Deus não fala comigo. E aí a gente tem vontade de falar, não, mas Deus fala o tempo todo. Você entende?
Está entendendo o que eu estou falando? Essa angústia de falar assim, não, a culpa não é de Deus. Não, Deus. E às vezes Deus está calado mesmo, irmãos. Às vezes Deus está calado, Deus não está falando. Ah, mas ele fala pela Bíblia, pastor. É verdade, Deus fala pela Bíblia. Só que você sabe junto comigo que às vezes você já passou por isso, se você é crente de verdade. Você lê a Bíblia e nada, parece que aquilo não entra na sua mente. Parece que aquilo, você já teve, é tanto que virou uma expressão, né? Ah, minha oração parece que não passa do teto. Às vezes Deus fica calado para a gente, irmãos. Você consegue ler a Bíblia, mas aquela palavra não gera vida em você. Por quê? Você precisa de Deus para que essa palavra gere. E às vezes Deus quer deixar você ir no canto mesmo. Por quê? A gente vai continuar vendo isso. A questão é, o amigo de Jó tentando defender Deus está falando, a culpa é sua, você que não está ouvindo. Mais uma vez, aprofundando o problema. Vamos para mais uma coisa que ele fala. Depois cantará diante de todos e dirá, olha só, o que ele está dizendo é, Jó, você vai perceber que você pecou. Você não percebe ainda, mas você vai. Ele está dizendo, dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá luz. Eis que Deus fará tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para conduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que eu vou dizer. Fique calado, porque eu vou falar. Se você tem alguma coisa para dizer, diga. Fale, porque eu gostaria de lhe dar razão. Se não, então escute o que eu vou dizer. Fique calado e eu vou lhe ensinar sabedoria. Um jovem, falando para um homem velho, na queda. Ele está dizendo o seguinte, Jó, você vai perceber que você pecou. Lá na frente, você vai ver e olhar para trás e falar, eu pequei mesmo. E aí você vai aprender a misericórdia. E agora, porque você está sendo duro de coração, você está continuando dizendo que você não peca, mas você pecou. Você não vê agora, você vai perceber. E diz, lá na frente, né? Fique quieto, porque eu vou ensinar sabedoria para você. Mais um. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta conta de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, perdão, esse já foi. Mais um, por favor, Marcelo, isso aí. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois disse, de nada adianta ao homem ter seu prazer em Deus. Em algum momento, o que Jó está dizendo é, cara, não valeu a pena ser crente, porque eu fui crente e eu tive esse tipo de sofrimento, que é uma fala horrível. E aí ele fica com muito ódio, muita raiva e fala, Jó é o príncipe dos zombadores. O que Jó faz, nenhum outro homem fez. Ele é o pior dos homens, é o que ele está dizendo, né? E tem uma última. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os olhos dos justos, pelo contrário, os assenta... Olha só, irmãos, a gente tá... Em 9 minutos eu vou terminar. Olha o que esse jovem está dizendo. Deus não tira os olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono como reis para sempre, e eles são exaltados. Se Deus exalta os justos e Jó está humilhado, qual é a conclusão? Jó não é justo, tá? Se estão presos com correntes e amarrados com corda das aflições, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão pela cegueira. Essa é a síntese do discurso desse último amigo. Tudo que Deus faz é justo. Essa é a tese dele. Deus é sempre justo. Então, olha só como é o perigo da gente usar a teologia mal colocada, irmãos. Qual é a tese? Deus é justo. Então, tudo o que acontece existe por razão de causa e consequência. Se Deus é justo e aconteceu um mal, então o problema não pode estar em Deus. O problema tem que estar na ponta. Então alguém pecou. Essa é a lógica. Que está completamente errada. Mas parece certa. Porque ela é teologicamente arquitetada para parecer. É isso que o amigo de Jó está dizendo. O amigo não, né? O novato.
O que ele está dizendo é, a gente não está vendo o que você fez de errado, mas você fez. Uma hora isso vai aparecer e você vai saber. A gente vai para... Eu quero te deixar com uma pergunta hoje. A gente está terminando, tá? Meu irmão, minha irmã, por que gente justa sofre? Por que gente justa sofre? E aqui eu estou usando justa no sentido bíblico, tá? Gente pecadora, mas que ama Jesus e vive com Jesus. Por que tem gente que passa a vida toda cuidando dos outros e de repente perde filhos de uma maneira brutal, assim, absurda? Por que isso acontece? Eu sei que você tem isso, parece piada, mas não é. Tem gente muito ruim na sua vida. Ou familiar, ou do trabalho, ou conhecido, que parece que as coisas só dão certo. Não é? Dá tudo certo. E aí um crente fiel a Deus, passando por problemas profundos. Se você disser para mim que isso não te perturba, no sentido técnico da palavra perturbar, tá? Se isso não mexe com você, no sentido de falar assim, cara, mas por quê? Você é melhor crente do que eu. Porque quando essas coisas acontecem, mexe profundamente comigo, irmãos. Mais uma vez, porque a gente tem a expectativa que não é bíblica. Mas a gente tem, até hoje, eu ando com o Senhor há 30 anos. Eu ainda não consegui fazer descer da mente para o coração. Porque a gente acha que se a gente servir a Deus de todo o coração e a gente realmente for fiel, Deus vai nos proteger de coisas realmente muito graves. Porque, de novo, a gente é muito especialista em refinar para parecer que a gente está sendo crente, mas na verdade a gente está pervertendo o ensino da Bíblia. Que é, a gente fala assim, não, Deus pode me permitir passar por uma doença, algum problema no meu relacionamento e tal, porque todo mundo passa por isso. Mas grandes coisas mesmo, não, aí Deus não vai deixar, porque eu sou crente, pô. Eu amo Jesus. A questão é, e quando coisas muito horrorosas acontecem com gente crente? Eu não gosto de ficar dando exemplo porque parece meio aqueles programas tipo da Atena, né? Eu quero uma coisa sensacionalista, mas não é isso. Tenta pensar com calma. Eu conheço um pastor, irmãos, eu conheço. Um cara de Recife, um cara crente. Ele adotou um jovem, porque o jovem não tinha família. Ele não precisava adotar. Não tem um versículo na Bíblia dizendo todo crente tem que adotar. Ele fez isso porque ele é crente, e ele acreditava no Senhor, ele queria dar uma vida. E foi esse jovem que matou ele e a esposa. Um casal de missionários, os caras eram crentes, gente que a gente amava. Os dois foram mortos por um filho adotivo que se envolveu com drogas e matou. Por que isso acontece? E aí, num velório do irmão desse pastor, por exemplo, ele está lá sofrendo. E aí ele pergunta, eu tenho certeza que perguntou para o Alfredo. Marcos está aqui também, eu tenho certeza que perguntaram para o Marcos, para o Marcelo. Pastor, por que isso aconteceu? Por que Deus permite isso? Essa é a pergunta de Jó. Essa é a pergunta do livro, irmãos. E essa é a pergunta que você tem que lidar. Se não for hoje, porque você está passando por esse sofrimento, isso vai chegar na tua vida. Não o sofrimento necessariamente, mas essa pergunta vai te tocar de um jeito ou de outro, irmãos. Vocês sabem, né, que o Leonel, o pastor Leonel, estava domingo aqui, ele é meu orientador, doutorado. A gente estava lá em casa, a gente estava conversando. Quando eu estava na igreja dele, ainda como seminarista, a gente perdeu um presbítero. Irmão, como eu amava aquele cara. Nossa, cara crente. Aqueles caras que a gente fala assim, a igreja vai ser outra depois que ele foi. Ele morreu depois de uma escola dominical, num acidente. Dá muita raiva, porque ele estava dirigindo, era uma região mais rural, ele estava dirigindo, e aí ele perdeu o controle. E, claro, ele era um senhor já, ele não está fazendo um racha. Ele estava numa pista de barro, e aí ele perdeu o controle do carro e bateu numa árvore. E assim, a gente imagina que ele teve um tempo de sofrimento antes dele morrer. Do nada, irmão, morreu do nada. E a pergunta é por quê? Por quê? Por quê? Você tem hoje criminosos que vivem por 70 anos depois de cometer seu crime. E alguns são presos, é menos pior. E tem uns que vão morrer. Você sabe disso. Tem criminoso, bandido, gente que não presta, que morre com o velório televisionado. A galera vai lá dar tchau. Passou a vida toda, não pagou por um crime que cometeu. Por quê? Onde é que está Deus? Essa é a pergunta de Jó. Qual é a resposta? A gente vai ver nos próximos capítulos. A gente vai terminar aqui hoje. O que eu quero que você saia daqui hoje?
tenha misericórdia de quem sofre. É isso. Não diga para quem sofre o que disseram os amigos de Jó. Não seja um amigo de Jó. Seja luz. Seja a presença de Jesus. É curioso isso, né? Último exemplo, né? Tem uma oração que eu faço sempre, irmãos. Ela tem uma linha, mas quem fez é uma pessoa que me inspira muito. Nem tem nome dela na Bíblia. Tem um pai que tinha um filho endemoniado, lembra disso? E aí o homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, quando o demônio se manifesta, joga às vezes ele na água, joga no fogo. Um pai vendo um filho possesso, é uma cena que parte o coração. E aí o pai fala assim para Jesus: Jesus, se você puder, faz alguma coisa. Que é uma fala desesperada de quem não tem mais energia. E aí Jesus fala assim: se eu puder, quem tem fé encontra o que está pedindo, né? Jesus diz algo parecido com isso. E aí o homem diz uma coisa só. Ele diz: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Que é uma oração linda de um homem anônimo, que está dizendo o seguinte: Jesus, eu creio, mas eu não creio do jeito que eu deveria crer. O sofrimento é tão grande que eu não consigo acreditar da forma que eu deveria. Eu, ao mesmo tempo, não creio, mas eu também estou confuso. Que, irmãos, é o máximo que a gente consegue. O máximo que a gente consegue chegar. Você pode dizer que é super crente. Quando você está aqui e nada está sofrendo, você pode dizer o seguinte: pode vir, sei o quê, todo tipo de tempestade, eu vou estar com Jesus até o fim. Tem certeza? Você tem certeza disso? Eu não tenho. Eu não estou desafiando Deus. Eu não quero mais grandes provações. Eu não quero que Deus me mande, porque eu não sei como eu vou estar. Mas eu sou grato a esse homem que falou isso, porque Jesus no final o encontrou e curou seu filho. Que é uma forma de Jesus dizer: eu sei que a sua fé não é perfeita. Eu sei que você duvida de mim. Eu sei que às vezes você está meio tropeçando, mas ainda assim, vamos caminhar comigo. E esse é o meu Jesus. Eu espero que você leve esse Jesus para as pessoas que estão sofrendo, porque é esse Jesus que as pessoas precisam. Vamos orar? Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não nos joga fora porque a gente não tem a fé perfeita, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor entende, quando a gente está sofrendo, que a gente fala as coisas erradas, que a gente tem opiniões erradas sobre o Senhor, que a gente é ingrato mesmo, Deus, porque quando as coisas estão bem, a gente não te agradece como a gente deveria. E quando elas estão mal, a gente reclama muito mais do que a gente deveria, Senhor. E nos perdoa por isso. Mas nos ajuda a estender graça a quem está no limite da dor, para que esses irmãos que hoje sofrem tanto, encontrem um caminho da luz de novo e percebam que o Senhor o tempo todo está do nosso lado, Pai. Para as pessoas hoje que estão aqui, que conseguem colocar o sorriso certo e fingir para todo mundo que as coisas estão bem, quando elas não estão, Senhor, guia esses meus irmãos. Os toma pelas mãos, leva-os em frente, para que eles não desistam de caminhar contigo, Senhor. E nos faz uma igreja amorosa, Deus, nos dá o teu Espírito, nos enche o coração de Jesus Cristo. É o que a gente te pede no teu nome, Senhor. Amém.